Olá, o programa Pontuando hoje vai falar de mídias sociais, mas ele vai falar de bolhas. Nós trouxemos uma pessoa muito bem versada nisso aí, uma pessoa que trabalha diretamente com marketing, para nos ensinar como raciocinar diante dessas realidades. A gente vai falar um pouquinho também sobre marketing político. Fica aí que daqui um pouquinho a gente volta. Bom, está no ar o programa Pontuando, aqui no canal de José Roberto Abramo, que sou eu. Eu trouxe Igor Pojanella, da Galaxy, que é uma agência. Ô Igor, fala com o nosso público aí. Você vai falar sobre mídias sociais, você vai falar sobre algoritmos e você vai falar sobre essas bolhas sociais, que é uma coisa que nos preocupa muito. E nós estamos agora em época de eleição. Eu não sei quando que vão assistir esse vídeo, mas ele vale, de qualquer maneira, em todas as situações, mas principalmente no momento do marketing político, principalmente no momento em que candidatos estão sendo jogados na rede aí com seus discursos e cada um se situa num ponto. Diz aí para nós, se apresenta, fala com o nosso público aí e vamos começar a falar sobre as mídias e as bolhas. Tudo jóia. Primeiramente, José, agradecer o convite, agradecer também toda a audiência que tá acompanhando a gente agora, que está vendo a nossa entrevista, vendo o nosso bate-papo. Sim. Bom, falando um pouco sobre esse contexto das bolhas sociais, das redes sociais, é muito importante a gente ver isso nessa época que a gente está de eleição, né? Nos últimos tempos, a gente tem visto essa esse despertar dessas reflexões é é, um pouco mais em foco, né? Antigamente a gente não via tanto. Eu não sei se você já reparou, mas às vezes quando a gente entra numa rede social, a gente vai ali rolar o feed, né? A gente vê só os conteúdos que a gente está acostumado a interagir, ou muitas das vezes não só os conteúdos que a gente gosta, né, José? Às vezes aparece muito conteúdos que a gente também são conteúdos que a gente não gosta. Porque, assim, a ideia do engajamento não é só mostrar o que vai fazer a gente gostar, né? Porque a gente também se engaja com conteúdos que a gente não gosta. Então, por exemplo, sei lá, você prefere determinada marca de carro. Aí tem lá, carro X versus o carro Y. Aí aparece o carro Y falando que o carro Y é melhor do que o carro X. Você vai lá nos comentários e fala assim, não, isso é um absurdo. O carro Y nunca pode ser melhor que o carro X por causa disso e disso e disso. Ou seja, é um conteúdo que você aparentemente não gosta, mas ele aparece para você por quê? Porque você se engaja com ele. Negativamente, mas você se engaja, né? E o que vem em grande discussão hoje é exatamente isso. As redes sociais elas não estão tendo a preocupação de criar, de aparecer conteúdos para você, de aparecer, sugerir, né, ter recomendações para você de coisas que vão fazer você sentir bem ou de coisas que você gosta. É simplesmente o contrário. São exatamente criar um comportamento compulsivo, né, criar um vício mesmo em você esperar o feed, em você ganhar interações e você ficar mais tempo ali dentro, mais viciado, mais imerso mesmo dentro do universo das redes sociais. E é essa que é a grande discussão, né? Não é muito a questão de recomendar algo para você, que isso é até interessante, né? É. Imagina você abrir o YouTube ali e aparecer só vídeo que você não assiste. É interessante você chegar no YouTube e você já ter algumas recomendações de coisas que você gosta. Mas a grande discussão é essa. Como que isso está prejudicando o nosso modo de pensar, né? Está prejudicando as nossas opiniões e os nossos sentimentos também. Ainda mais perante as redes sociais, que hoje é 100% imagem e autoestima, né? É. O Igor, você falou uma coisa muito interessante. Eu sirvo de exemplo dentro desse negócio, dessa coisa que eu estou falando para você, que você falou de interessante, das questões das recomendações. Eu sirvo de exemplo para isso, porque, como eu trabalho com mídia e sou extremamente curioso, se você escrever uma frase lá que eu discordo, que acho super ignorante, idiota, terrível, baixo, qualquer coisa, eu abro e vou lá ver. Uhum. Vejo, discordo de tudo. Hoje em dia eu evito comentar
para não formar o engajamento que você está falando aí. Porque Uhum. o gostar, o não gostar, o comentar desaforadamente, ou até argumentativamente contrário àquela opinião, você está engajando no canal do cara. E na hora que Uhum. você, né, na hora que você engaja naquilo ali, cria um link com você. Então aquilo começa a aparecer na sua rede. Então algumas coisas que eu não gosto, eu tenho entrado para saber como que é o pensamento dessas pessoas que eu não concordo e, e não comento. À medida que eu fui Aham. ver a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, aquilo começou a aparecer para Aham. mim. Só que Entendi. realmente eu já sabia de que se tratava, que era mais do mesmo, então eu não clicava. Então começou a sumir para mim. Você quer ver um outro exemplo Uhum. interessante? Eu estava procurando chuveiro para minha irmã. Aí procurei. Esse chuveiro tem essa potência e tal, papá. Aí eu entrava no Facebook, aparecia propaganda de chuveiro. Eu entrava no YouTube, aparecia propaganda de chuveiro. E ficou assim um tempão. Você tem que tomar cuidado para não entrar numa coisa errada lá dentro. Senão fica mal para Sim, sim. você. Por exemplo, eu faço programa de rock. Aí eu vi um programa lá que aparecia uma música de rock com umas meninas dançando. Aí todas as os outros temas de música de rock que eu fui procurar começou a aparecer menina dançando. Falei, meu Deus, a minha mulher está aqui perto. Vou ficar achando que eu estou olhando pessoa dançando. Olha como é que o Aham. algoritmo cola as coisas em você. Ele recomenda fortemente para você, não é? Uhum. E o que você falou, por que que isso é prejudicial? Né? Eu queria que você Uhum. enfatizasse um pouquinho isso aí. Por que que isso é prejudicial em termos psicológicos, em termos da sua vivência, em termos de realidade que a gente está vendo? Diz aí para nós, por que que isso é prejudicial quando a recomendação é muito forçada, te leva muito para um determinado lugar? Aí a gente entra até numa conversa que é bacana também, que é a conversa da pós-verdade, né? É o acesso da informação. Uhum, Eu vou citar um exemplo aqui, que é o exemplo dessa galera que está vindo agora falando sobre a Terra plana, né? uhum. Assim, se, você vê, né, essas pessoas falando, a Terra é plana e tudo mais, e você fica assim, caraca, será que eles não vê essa informação, não vê que isso é óbvio que não é? Então, eles não veem. Eu não Porque, vejo. por exemplo, se eu acesso, entro no Google e pesquiso algo, o resultado que aparece para mim é completamente diferente do resultado que aparece para você. Ou o resultado é diferente para uma pessoa que pesquisa em outra localidade. Os resultados são diferentes. Os feeds são diferentes, as informações são diferentes, né? O YouTube, por exemplo, hoje você assiste. Você está aqui, o exemplo da Terra plana mesmo. Um vídeo sobre a Terra plana, só de curiosidade, só para ver que, tipo assim, não, esse povo tá. Só para ver o que eles estão falando. Você assiste ali, beleza. Aí amanhã você vê, tem mais um vídeo deles, aí você vai lá e assiste. Aí você pensa, opa, esse cara tem um argumento mais interessante. Aí o YouTube começa a te recomendar aquilo. Na hora que você vê, né, você está numa, que eles chamam até, né, toca de coelho, você está assistindo um vídeo de Terra plana atrás de outro, na hora que você vê, você já se converteu e já acredita que o nosso globo é uma planície, né? Pois é, Mas, pois é, o mas é. interessante disso aí, ô Igor, que você tocou num ponto importante. Por que que é prejudicial? Porque você sendo desavisado, você é conduzido para uma bolha e convencido por aquilo. Por exemplo, Uhum, você falou em pós-verdade, já que nós estamos falando da formação de bolhas, das recomendações pautadas no algoritmo. Você falou de pós-verdade. Eu até fiz um vídeo sobre pós-verdade, não sei se você ouviu, que sim, militou sim. na mídia da TMTV. Então, uma das Inclusive coisas recomendo importantes. aí. Hein? Inclusive recomendo aí para o pessoal assistir. Ah, sim, vou recomendar. Esse vídeo ele é interessante, ele está dentro do nosso assunto aqui. Nós vamos caminhar um pouco mais para outras vertentes, mas cabe esse conceito aqui do pós-verdade que eu e o Igor pesquisamos aí. Nesse programa, por exemplo, uma das coisas que o tal de Roberto Crema estuda, e ele tem uma tese lá, que eu acho válida, ele diz o seguinte: uma mentira, uma ideia fantasiosa, ela vem com um conteúdo de veracidade que é indiscutível.
Mas no cômputo geral, no combo que você recebe dentro do contexto, ele te leva para uma outra conclusão. Então, uma mentira uma notícia que não é verdadeira, ela tem vários conteúdos verdadeiros, mas eles te conduzem para realidades que não são verdadeiras. Então, por exemplo, nos vídeos de terra plana, o camarada coloca que o sujeito colocou um medidor aqui e o outro lá em Natal, um no Rio Grande do Sul, outro lá em Natal. Então, se a Terra não fosse plana, você não conseguiria ver não sei o que e tal, papapá. O problema é que é o seguinte, tem umas leis da física que estão incluídas ali, em que, em primeiro lugar, a distância não é aquele que citou, que é aquele citou, porque eu conheço a distância. Segundo, tem um problema de refração atmosférica que permite que você veja algumas coisas levantadas na atmosfera, embora elas estejam em outras posições. Terceiro, o teste não é confiável exatamente por causa da refração. E a precisão dos aparelhos foi medida, então ele cita que foi um cientista lá de um determinado lugar. Esse cara é cientista? Então, olha bem, aí ele começa a citar leis da física, e cita lei tal e lei tal. Só que tem que essas leis, elas são verdadeiras, mas não são aplicadas àquilo que está ali. Eu estou falando isso porque eu sou físico, então, né, eu tenho capacidade de dizer assim, algum conhecimento para discutir as bobagens. Mas o vídeo, ele fala de muita coisa que existe, ele fala que Natal está aqui, que o outro está lá, isso é verdade. Ele fala que existe um aparelho tal que faz isso, faz aquilo, isso também é verdade. Ele fala que existe um instituto tal, isso também é verdade. Ele fala que um cientista estuda no instituto tal, isso eu não sei se é verdade, mas fica aparentemente como verdade. E o cara está lá medindo, então, ele dá todo um ato de seriedade para poder provar uma tese que não é verdadeira. Qual a intenção dele? Não sei. Né? Ele pode estar imbuído daquilo, acreditando naquilo próprio. Agora, tem cara que vai fazer isso aí com você não acreditando naquilo. Ele está querendo iludir você realmente. Nas eleições, por exemplo, você tem que tomar um cuidado danado com isso, porque ele vai pegar temas sérios. Né? Fala mais um pouquinho, eu estou falando muito, eu sei que tem que falar. e entrando mesmo nesse assunto dessa manipulação, né, da informação, você chega ali, por exemplo, no Wikipedia hoje, se eu pesquiso sobre determinado assunto lá, né, o assunto que eu pesquiso lá vai ser o mesmo assunto que você pesquisa. O conteúdo vai ser o mesmo. O conteúdo é exatamente igual. Isso é até falado também naquele documentário na Netflix, O Dilema das Redes. É um documentário muito bom, né? Até aconselho a pessoal assistir, fala muito sobre isso. O Dilema das Redes, né? O documentário na Netflix. O pessoal deve assistir isso, viu, gente? Ele fala exatamente sobre essa manipulação, isso tudo que está acontecendo nas redes sociais e como a gente precisa tomar cuidado. Então, existe essa manipulação da verdade. Porque, assim, no Wikipedia, por exemplo, hoje você não tem muito isso. O mesmo conteúdo que eu vejo lá é o mesmo conteúdo que você vai ver. Só que nas redes sociais, no Google, isso não ocorre, né? O conteúdo que eu vejo é totalmente diferente do conteúdo que você vê. Aí, né, dando esse contexto das redes sociais, falando como esse processo de vício acontece, né, muito por conta do que vai vir, a gente fica atualizando ali o feed toda hora, o nosso vício também em receber interações, receber curtidas, a gente se vê num clima de dependência para a gente ficar preso mesmo ali dentro dessas redes sociais. E isso faz com que criem-se bolhas sociais, né? que é um dos grandes problemas hoje, não só dentro das redes sociais, mas para a nossa democracia como um todo, para o nosso diálogo como um todo, porque, assim, uma vez que a gente cria uma bolha social, a gente perde a habilidade de escutar, de dialogar com pessoas que pensam, né, fora da nossa bolha, pensam fora das nossas ideias. É fato que a gente está em bolhas sociais, eu estou em alguma bolha social, você está em alguma, mas a gente tem que sempre permanecer com a nossa habilidade de escuta ativa, da gente conseguir dialogar com diferentes, saber a opinião contrária à nossa e conseguir ali ter essa discussão, ter esse diálogo saudável. O que hoje, nas redes sociais, tem causado um efeito completamente contrário do saudável, né? A gente tem o lado A e o lado B. E esses lados A e lados B, por aquela questão do YouTube que eu te falei, de ficar recomendando o mesmo conteúdo, o mesmo viés,
está fazendo com que o lado A e o lado B fiquem cada vez mais e mais extremos. Então, esses dois lados, como eles são mais extremos, eles estão o tempo todo se atacando, né? E um sempre vai crescer mais como inimigo do outro, né? Então, a gente tem que ficar unido porque o outro existe. E o lado A fala assim, não, a gente tem que permanecer unido porque o lado B existe, a gente tem que destruir eles e tudo mais. E você que está aqui no meio, né? Você também é uma bolha e você toma porrada ali dos dois lados, né? Então, assim, isso é o grande problema, né, que a gente tem hoje nas redes sociais, que leva isso para a democracia e para a política. Pois é, antes da gente entrar propriamente na democracia e na política, porque eu acho o tema bastante importante por causa da época que nós estamos vivendo, tem um canal de uma moça, eu não vou citar nomes aqui, primeiro que eu não vou gerar engajamento para eles, e segundo que eu tenho para mim que o meu canal, com a contribuição de pessoas como você, que são pessoas fiéis à verdade e que são capazes de ser críticos a isso aí, o meu canal, eu quero que ele seja sempre um canal de esclarecimento. Venha você de qual isolamento social você se habilita, porque isso aí que você está falando leva a bolha, ela leva ao isolamento social. E algumas pessoas acham desconfortável. Bom, essa moça, ela se bate contra tudo quanto é tipo de coisa que ela considera alternativa e que não é científica. Então, ela fala de várias coisas. Por exemplo, algumas críticas que ela faz, cura quântica, não sei o que é lá quântico e tal, são críticas que eu também faço. Por quê? Porque a pessoa que conhece os temas da física quântica muito superficialmente, na base das terminologias, acha que o significado das palavras é exatamente aquele que ela toma. E acha que aquilo ali explica uma ciência dela. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma médica uma vez, e sem ser pretensioso, porque eu não sou da área de medicina, mas eu conheço um pouquinho de física quântica, e eu falei com ela, olha, isso que você está falando aí, a física quântica não explica. Isso não é uma tese, um teorema, um postulado da física quântica. Mas do jeito que você está falando, e para o senso comum, fica parecendo. Agora, eu faço uso da sua ciência, eu faço uso dos seus medicamentos. Então, eles existem. Então, agora nós temos que chegar à seguinte conclusão. Se eu, como físico, não afianço que o que você está falando que é a solução dentro dessa ciência é a física quântica, mas, como pessoa, eu faço uso do medicamento e percebo uma benesse em mim, o eu está em algum lugar, mas a verdade está ali dentro. Nós temos apenas que descobrir. Então, uma coisa não fala mal da outra. Tá certo? Essa foi a discussão que eu tive lá com a médica. Nós chegamos a uma outra conclusão que tinha a ver com medicina vibracional, mas isso não vem ao caso agora. Bom, aí o que rolou? Essa moça desse portal, desse canal, ela estava metendo o pau, por exemplo, na questão da homeopatia. Né? Então, ela está falando que é um efeito placebo, que tal, que você é convencido com aquilo. Eu uso homeopatia o tempo todo e me dou muito bem com a homeopatia. Né? E uma das teses que ela usou lá, que era fácil jogar no chão, é o seguinte: se você usa e coloca no seu filho, você cria um ambiente, ao criar aquele ambiente, a pessoa já toma achando que vai ter aquela solução. Tá, só que tem que eu dei para minha mãe inconsciente e fez efeito. Como que ela ia perceber, já demenciada, coitada, muito idosa, deitada numa cama, desacordada, que o uso daquela homeopatia fez o efeito esperado nela, que sempre fazia, né? E eu estava dentro do hospital e eu pedi licença ao médico da medicina tradicional para fazer o uso da homeopatia. Ele falou, não, pode fazer, não tem problema, não faz mal nenhum, não interfere em nada com o meu trabalho. E deu certo. Então, quer dizer, na hora que ela vai argumentar, ela pega todo um aparato. Então, eu já notei que as pessoas que têm canais iguais aos dela têm ódio de qualquer coisa alternativa. E eles se dizem céticos. Ao se dizerem céticos, eles se isolam na bolha ideológica deles. Se você for para lá, você vai se tornar um cético com relação ao outro lado. Com isso, você acaba com a capacidade de pesquisar as coisas que são de um lado e de outro, e que estão no meio, no matiz entre uma coisa e outra. Não é verdade? Então, isso aí fica a dica para o nosso público aí. Nunca acredite nas verdades pretensas que eu estou falando, que outros estão falando. Vá conferir, faça uso da sua capacidade. Se você não tiver, estuda para ter essa capacidade, mas não vai acreditando. Vamos falar agora um pouquinho aí da questão
ideológica voltada para a política, só para a gente discutir esse assunto aí que eu acho que é bastante atual. Sim. Diz aí. Mas pegando o seu exemplo, só para dar um Sim, fechamento, sim. isso até dá para a gente dar uma dica, né, para as pessoas. No caso, eu não tenho propriedade para falar sobre o assunto e não vou nem me arriscar. Mas dá para a gente pegar isso como exemplo. Suponhamos que essa dita médica que você falou, ela queira realmente acha que isso é um absurdo e enfim, ela tem os argumentos delas, ela quer convencer que isso não é real. Qual que é a linha que ela tem que fazer? A linha educacional, educar, pegar aqui e falar assim, ô José, olha só, baseado nisso, com esse teste, isso não acontece por causa disso. Os efeitos que você viu acontecem por causa disso. É aquela coisa mais educacional, né? Te mostrando, não chegando e polarizando, né? Falando assim, não, isso é errado, isso não é certo e pronto, acabou. Aí você acaba criando bolhas e as bolhas elas não se discutem, elas não se batem, né? Então, se você quer convencer alguém da sua ideia, você quer provar o seu ponto de vista, eu aconselho ir mais pelo lado educacional, né? Mostrar o seu lado, o seu ponto de vista. E assim, quando a gente está ensinando, quando a gente está mostrando nosso ponto de vista, a gente tem que estar disposto também a ouvir, né? A também tentar entender o que outro lado tem a oferecer. Então, talvez fique até uma dica aí para as pessoas que estão militando sobre certas causas, seja na área da medicina, seja em qualquer outra área, talvez seguir o viés mais educacional, a gente você consiga converter mais pessoas às suas ideias. Porque se você ficar, é igual eu vi essa frase, eu não sei aonde, mas se você ficar pregando para convertido é fácil. É fácil. É É onde dá fácil o e você não. conforto do isolamento ideológico. Você está conversando com Você, pessoas que concordam com você. Inclusive, sem querer te cortar. Eu recebi uhum, um WhatsApp, há muito tempo atrás, de um cara falando de uma coisa que estava acontecendo no campo, que as pessoas estavam com arma na mão, que estava iminente uma determinada coisa. Aí o fulano falava com o Beltrano, o ciclano falava com o Beltrano. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo no meio desse lugar aqui? Por que me mandaram isso? Mas eu fiquei ouvindo de várias pessoas dentro do WhatsApp falando, grupo, né? E estava acontecendo num determinado lugar uma coisa que para eles era uma realidade iminente. Você podia olhar em toda a internet, você podia ligar a TV, ver os jornais da TV, nada daquilo estava acontecendo. Mas do jeito que o cara estava falando lá, aquilo estava acontecendo. Olha o nível uhum. de crença que aquele cara passou. Eu deletei o grupo, saí dele, obviamente que eu não vou ficar vendo bobagem, porque eu sei que é bobagem. Mas quantos não fizeram isso? Quantos estavam ali acreditando? É um perigo É, danado. Então a a gente vê questão é até, inclusive, uma fake news agora que está rolando, é aquele negócio de medir temperatura no braço. Se você for em qualquer é, supermercado hoje, eles estão medindo pelo braço, né? Enquanto que no braço você não consegue ter a temperatura correta, porque a temperatura do corpo ela é medida, tem diferentes níveis de temperatura em cada parte do corpo, e não é comprovado, tem nada a ver que vai dar algum tipo de coisa no cérebro. E se der no cérebro, vai dar no braço. Então, coloca aquele de antigamente, né? Aquele termômetro de termômetro. mercúrio e É. fica vendo lá para Então cada faz um. favor, coloca o termômetro aí. 5 Coloca minutos. o termômetro de mercúrio, fica vendo ali e na hora que der, pelo amor de Deus, gente. Mas, tipo assim, É para você terrível. ver como que tá o nível, né? Se você for em qualquer estabelecimento hoje, né? Você vai ali, né? Lógico, a máscara, passa o álcool em gel e tudo mais, mas na hora do termômetro é no braço. Então, assim, quer dizer, é falho, É né? E falho. em meio ao que a gente está passando, é muito complicado. Tá. E o marketing político? Vamos falar um pouquinho do marketing político. Eu tenho uma certa implicância com isso. Quando nós estávamos em off, eu me lembro que eu Uhum, falei com você que tinha lá um determinado político que ele tinha das mil e uma qualidades dele, quatro eram defeitos, quatro eram virtudes. As outras uhum, 997 eram defeitos dos mais variados. O que o marketing fez? Ele foi lá, argumentou em cima daquelas virtudes, né? E disse por que aquelas virtudes fariam a sociedade para frente, para lá.
Eu queria que você falasse isso aí, porque eu tenho uma opinião minha, né? E que não é necessariamente certa, e ela vem carregada da implicância que eu sinto. Porque se eu acho que o sujeito tem 4 virtudes e 997 defeitos, esquece ele. Eu não quero A saber das balança pesa mais para o outro lado. coisas mais para outro lado. Mas essa pode ser uma posição, um posicionamento raso. Uhum, Porque, você quer ver uma coisa? Vamos falar de veneno. Você tem um veneno aqui que, em poucas quantidades, ele mata populações inteiras. Mas aí alguém descobre que, numa miligramagem muito ínfima, ele consegue provocar no organismo um efeito poderoso que o organismo se recupera. Então, quer dizer, quando você joga as coisas por terra porque você não crê na totalidade da coisa, você está sendo, de certa forma, radical. Então, vamos falar do marketing político para a gente não ser nem radical contra aquele que fala contra o nosso isolamento político, mas também nem ser total aderente àquele que fala a uhum, favor do nosso isolamento político. Diz aí. claro. O que eu vejo hoje é que existe basicamente três estratégias gerais de comunicação para o marketing político. Lógico, existem mais. Isso aí é dentro da minha percepção, da minha interpretação. A primeira, você tem o candidato que ele utiliza, mesmo essa questão que você falou, da questão das qualidades e tudo mais, ele ressalta aquela imagem de pessoa perfeita, o candidato ideal e tudo mais. Essa é a primeira estratégia, né, de comunicação que é existente. E é uma estratégia que você consegue gerar uma simpatia fácil, gerar uma confiança, credibilidade muito fácil para o eleitor. Então, assim, essa já é uma utilizada há muito tempo, né? Aí mostra lá o candidato comendo pastel, segurando uma criança, e por aí vai. Todas essas demagogias, As né? demagogias, né? Esses É, clichês. aí tira a câmera, já não está fazendo aquilo. E existe a segunda, que é baseado dentro das bolhas sociais, e essa é um pouco mais recente, em que o político porque, por exemplo, quando você fala de cargos executivos, você precisa ter ali aqueles 50%, aquela porcentagem muito alta de votação para você conseguir ganhar. Dentro, é lógico, você também vai trabalhar com a rejeição dos candidatos que estão ali mais perto da sua pesquisa, e isso também tem a ver com a bolha, e você vai trabalhando com isso. Mas, enfim, dentro do legislativo, você não precisa, ô José, de 50%. Você precisa de 1% apenas, ou até menos, dependendo se for a nível nacional. Então, assim, você consegue dialogar, ser o líder de certas bolhas, colocando argumentos extremos, e você consegue ganhar uma cadeira no legislativo, seja a nível municipal, seja a nível estadual ou federal. Então, assim, percebe que como aquele assunto que a gente falou anteriormente das bolhas sociais, agora ele se enquadra dentro da política, e a gente vê certas pessoas que vão escrever, julgar e fiscalizar nossas leis, são as pessoas talvez que são líderes dessas bolhas sociais que não têm a capacidade de discutir, ficam ali apenas manipulando as informações e elas estão lá representando a gente. Então não se trata apenas do executivo, se trata também do legislativo. Então a gente tem essa segunda estratégia de comunicação que ela está sendo muito usada e é muito perigosa, tá? Porque isso pega muito na nossa democracia. Enfim, na terceira, não na democracia, mas na qualidade dela, né? Sim. E a terceira já é aquela ideia de você mostrar suas ideias, propostas e ter aquela conversa mais de vendedor, né? Você vender suas ideias, vender suas propostas, vender os seus projetos para o eleitor assim, ele vendo aquele pacote de ideias, se identificar com aquilo, comprar aquelas ideias, comprar aqueles projetos e votar em você. Então, assim, pelo que eu estou observando, pelo que eu estou interpretando, né, das campanhas que eu estou vendo recentemente, são essas três, né? E não quer dizer que os candidatos estão utilizando uma só, né? Mas Uma coisa que eu acho terrível basicamente isso. dentro do que você falou aí
Você falou muito bem. Você disse, a gente percebe, por exemplo, que eles seguem mais ou menos as métricas, né? Os Uhum, comandos de marketing, quais são os assuntos mais importantes. Eles não são, quando eles falam de renovação, muitos estão falando de renovação, aí eu penso assim, não está havendo renovação. São pessoas, como você falou, são pessoas que pertencem a uma bolha, que vão substituir outros daquela mesma bolha, uhum, né? Tanto de um lado quanto do outro, quanto do meio, né? Você quer ver uma falácia? Eu não estou falando de ninguém especificamente, e vou falar em nível nacional. Você quer ver uma falácia, por exemplo, que eu entendo como falácia? Eu sou empresário, pequeno empresário, e originalmente eu sou professor. Na realidade, originalmente eu sou engenheiro. Então, eu já passei por empresa, comércio, professor, mídia, tá? E conheço um pouquinho de cada coisa. Tudo bem, um pouquinho de cada coisa. Então, vamos dizer que eu tenha sucesso com a minha empresa. Você tenha sucesso, por exemplo, com a sua empresa. Vamos dizer, você também é um empresário. Além de ser uhum, um formador de opinião, mas você é um empresário. Além de ser um marqueteiro, você é um empresário. Um homem de marketing, um marqueteiro, um homem de marketing. Você é empresário. Então, se você olhar e ver as soluções que eu dou e que você dá e que outros dão aos problemas, esse camarada é um grande administrador. Então, ele vai para o setor público, ele vai administrar muito bem. E isso não é verdade. Isso não é uma verdade matemática. É como você falou uhum, antes de nós começarmos aqui, a economia caseira, a economia de empresa, não se fala dela como exemplo na economia de país, porque são realidades diferentes. uhum, Primeiro, uma empresa não pode emitir moeda, um país pode. Né? Se você tiver um gasto emergencial, o governo pode habilitar a emitir moeda para salvar as pessoas, independente se aquele ali tem uma paridade com a nossa riqueza ou com o nosso PIB, porque você está salvando pessoas. Na sua empresa, você pode emitir moeda para se salvar e pagar suas contas? Não, então esse é o primeiro erro. Segundo, quando você tem uma empresa, por exemplo, estatal, ela se distribui pelo país todo, em geral, tem lugares onde ela percebe recursos financeiros direto do consumidor com lucro. Por exemplo, nas grandes capitais, nas cidades de porte médio, das cidades mais do interior, que são conectadas com os grandes centros, estradas, etc. Aquelas mais na periferia, provavelmente elas não têm muita capacidade financeira. Se a empresa tomar conta daquilo tudo, ela reverte recursos das partes lucrativas em boa parte para poder assistir às partes mais distantes. O que é isso aí? Integração nacional. Isso é função do Estado, função social. Um administrador de uma empresa, se ele vê uma unidade deficitária, ele pode não ter esse raciocínio social e falar assim, aquilo ali não dá lucro, eu vou fechar aquilo. Aí o que acontece? Aquelas populações ficam desassistidas, saem dali, vão para outros centros, enxuga e converge tudo para os lugares e começa a criar problema social. Então, quer dizer, a solução de eficiência numa empresa privada é diferente da solução de eficiência numa empresa pública. A empresa pública tem uhum, visão social e deriva da função do lucro e do boa colocação no mercado da empresa privada, que ela tem algum tipo de assistência social. Então, você dizia que eu, você ou outros empresários que são grandes administradores, vamos dizer que fosse verdade, que nós somos capazes de governar um estado, um país, uma cidade ou uma empresa pública, é muito relativo. É uma uhum, falácia, é uma crença, tá certo? Então, quer uhum, dizer, quando todo mundo acha que o mercado resolve tudo, e quando todo mundo acha que o setor público resolve tudo, esse todo mundo está errado. Porque existem coisas e existem outras coisas. A gente tem que ter capacidade de raciocinar. Né? É o que você está falando. Você vai olhar o político. Ele está falando alguma coisa diferente ou ele está falando aquilo que sempre fala? Toda época de eleição, as crianças sofrem subindo no colo dos políticos. Poxa, será uhum. possível que a gente não aprende a fazer a coisa de maneira diferente? Entendeu? E isso pelo Brasil fora. Se você vê o discurso da apresentação dos vereadores, minha prioridade é isso, 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 isso. Acabou aquilo ali. Não tem ninguém fazendo nada diferente. Infelizmente, não tem. Tá? Talvez o marketing deveria
pegar não tanto pela condição de jogar o político para o conhecimento do público e ser aceito, e sim jogar uma realidade necessária. Talvez o Marx fosse muito mais honesto se ele fosse pesquisar a realidade e chamar o político e dizer assim, essa é a realidade, você vai fazer alguma coisa, você vai conversar com essa população, você vai conversar com esse problema. É por isso que eu quis falar de marketing político. Sim, Tá? sim. Bom, segue aí, diz mais. Nós estamos caminhando para o final do programa. Claro. Eu queria que você fizesse aí a sua preleção final de fechamento aí, porque eu falo bastante, né? Enfim, mas dentro disso que você falou, eu concordo com você. Eu acho que não quer dizer que uma pessoa é um bom gestor, uma boa administradora, ela vai ser necessariamente um bom governador, um bom prefeito, um bom vereador, né? Enfim, isso não quer dizer nada. Mas lógico que essas habilidades, essa experiência que a pessoa tem com isso pode ser válido de alguma forma dentro desse cargo político que ela vai exercer, né? Também não desqualifica, mas também não é um atestado que ela vai ser uma excelente pessoa ali do início até o final do mandato. Acho que uma Exatamente. coisa não quer dizer nada, não interfere em nada, né? Só quer dizer que a pessoa tem aquelas habilidades e ela pode aplicar aquelas habilidades dentro da estrutura pública, que é diferente da estrutura empresarial e é diferente da estrutura também ali das finanças pessoais. Exato. E pulando um pouco também sobre essa questão de você mostrar, né, a realidade, talvez isso não seja um papel somente do marketing, né, em si, né, porque a gente tem toda uma estrutura social que a gente que facilita isso tudo acontecer, né? A gente tem poucos investimentos hoje em educação que faz com que o pensamento crítico das pessoas fiquem diminuídos. A gente tem a economia hoje não está muito forte, o dinheiro não está rolando muito, não está circulando legal. Então, as pessoas tendem a ver o cenário político como um cenário não global, mas ver para si mesmo. Então, deixa eu ver quem que vai resolver o meu problema. E qual que é o problema hoje da grande maioria da população? Fome, desemprego, saneamento básico. São problemas simples, acesso à saúde. Então, ela vai ver o político que está falando sobre aquilo, que vai resolver o problema dela e vai votar nele. E, assim, não cabe muito a gente julgar, né, essas pessoas por conta disso, porque é a realidade delas e é a situação e é o cenário que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu acho que cabe um grande debate mesmo nacional para a gente discutir mesmo como a gente pode evoluir como sociedade, evoluir como democracia, e a gente vai passar por vários pontos, né? Não é um debate simples, né? Que a gente consegue colocar, jogar para um lado, jogar para o outro, jogar para um setor, né? Eu acho que é tudo mesmo ali em comunhão, discutindo e com o objetivo mesmo da gente ter um país que tem uma soberania mesmo, né? Mas finalizando aí, já que nossa conversa já está chegando ao fim, sobre quando você for escolher seu candidato, dentro das três estratégias que eu te falei, é muito provável que ele utilize as três, e isso não tem mal nenhum, né? É apenas uma forma que ele encontra de conseguir comunicar as ideias dele, né? Mas preste atenção nas ideias, nos projetos, nas propostas, no que ele apoia, no que ele não apoia, no que ele é a favor, no que ele é a favor, no histórico da vida dele. Preste atenção nessas coisas, né? Às vezes a forma, a estrutura que ele está usando para se comunicar não quer dizer nada sobre o caráter dele, mas sim o que ele está propondo, quais são os projetos, quais são as propostas. E é interessante você avaliar isso e avaliar no longo prazo também, né? Que retorno que aquilo vai trazer para você, para os seus filhos, né? Porque a política ela é feita a médio a longo prazo. Então, presta atenção nessas coisas. A gente está em época de eleição. As eleições municipais, por incrível que pareça, elas não são menos importantes do que as eleições, né, federais. Elas são importantes demais porque é o primeiro contato que a gente tem dentro do município, né? Antes da gente estar no país, a gente está dentro do município, está dentro de uma cidade, está dentro de um bairro.
Então, acredito que se a mudança, né, que tiver que começar, ela vai começar dentro das cidades. Então, você que é eleitor, preste atenção no seu voto, que é importante demais. Falei muito, né? Não, você falou bem demais, você falou muito bem. Gente, eu quis trazer o Igor aqui porque ele tem a mentalidade de não estar afinado em nenhuma bolha. E até porque, pelo que ele trabalha, ele é um rapaz novo, né, mas já com conteúdo denso em termos de entendimento da cosmovisão. Ele fala das estratégias e da análise que a gente tem que fazer das pessoas, né? E, parafraseando o Igor, a gente começa as grandes revoluções, eu não estou falando de revolução armada, eu estou falando de mudanças dramáticas e drásticas de pensamento, de posturas, a gente começa dentro da gente. E a gente começa dentro do município. E a política é uma coisa inata no ser humano, porque a política é busca de consenso e apresentação de interesses particulares de grupos, pessoas e famílias. Política é uma coisa que nós vamos ter sempre que fazer. Política partidária, pelo menos aqui no Brasil, parece que está um pouco chamuscada. Nós hoje não nos identificamos com os partidos. Tanto é que eles são capazes de fazer coligações esdrúxulas que eu não entendo. Então a gente parte mais para a análise das pessoas, conforme ele falou. É o mais próximo de nós, dentro de nós, a nossa comunidade, a rua que nós vivemos, o nosso bairro, a nossa cidade, para depois a gente partir para a política de uma maneira geral. Política é uma coisa que nós temos que fazer. E para aqueles que não gostam da política das ruas, da política dos candidatos, e que se ausentam e não prestam atenção, não criticam nem concordam, esses que não gostam vão ser governados por aqueles que gostam. Então, é importante você estar preparado, porque vai vir a lambada no lombo do mesmo jeito. Então, a gente precisa prestar atenção. Ô, Igor, eu te agradeço muito a sua vinda aqui. Foi uma proposta numa outra época, numa outra fase, em que eu fiz a você para falar de marketing político. Você trocou a pauta muito inteligentemente. Você falou do algoritmo, do encadeamento de pensamentos para você se situar em bolhas A, B, C ou D, criar um isolamento social, diminuir as questões políticas específicas e deixar com que as políticas muito viciadas e partidárias, de ideologias que a gente às vezes nem sabe se são verdadeiras, nos isolem em bolhas onde realidades são diferentes, bolhas que não se interpretam. Então, eu quis chamar você aqui exatamente para chamar a atenção desses fatores. Gostei muito da entrevista, muito do bate-papo. Você vai retornar aqui outras vezes, tá bom? Com certeza, com certeza. Obrigado pelo convite e obrigado a toda a audiência que está acompanhando a gente. Bacana. O Igor vai também jogar esse vídeo para frente. Aí você que está assistindo esse vídeo, assina o nosso canal, dá um like. Eu não quero dislike não, eu quero like. Mas se você tiver algum comentário para fazer, faça o comentário. Se você não gostar, diz aí o que você não gosta. Se você gostar, faça a sugestão. Inclusive sugestão de conversa com o Igor, porque ele realmente é um papo muito bom, é um cara novo e muito maduro. Assina aí o nosso canal, clica no sininho aí, se inscreve no nosso canal aí e joga esse vídeo para frente. Muito obrigado e até o próximo Pontuando. Tchau.